Há alunos que prestaram vestibulinho do Centro Paula Souza, das ETECs. Eu sou o professor Alisson Bueno. Gostaria de desejar que sejam bem-vindos ao meu canal. E nesta análise que nós iremos realizar sobre as questões do vestibulinho, nós vamos apresentar sobre as questões das ciências humanas, da história e da geografia. O que acontece, pessoal, essa prova. Ela foi uma prova, principalmente uma análise geral da prova, foi de que a respeito das questões de história e de geografia eram perguntas até relativamente fáceis, no sentido de que o aluno precisava prestar atenção principalmente nas alternativas, na interpretação correta da alternativa e principalmente eles utilizaram um elemento de interpretações do senso crítico que eram as conhecidas pegadinhas. Então muitas vezes uma questão parecia que estava muito na cara a respeito do senso crítico que vem sendo desenvolvido nos últimos anos nas ciências humanas, a respeito de questões de como que tem um processo histórico, principalmente, de que existem gerações de desigualdades sociais e muitas vezes questões autoritárias, de absolutismo principalmente, de questões sociais, que muitas vezes o aluno tinha isso já embutido em suas ideias, e muitas vezes ele respondia, caía nessas pegadinhas. Então nós veremos como que, é claro, as questões de história, elas são questões principalmente que relacionam com um contexto histórico que precisava ser analisado. Então vamos analisar cada uma dessas questões, A primeira questão de história, pessoal, ela era uma questão de que apresentava caiu uma questão sobre pré-história, que é um pouco difícil de cair nos vestibulares, principalmente nas questão de história. Tinha um texto que falava a respeito dos grupos pré-históricos que dependiam do extrativismo, da caça, da pesca e da coleta, também de pedras talhadas, que é o paleolítico, principalmente o período paleolítico. E o que acontece? Também nesse texto apresentava necessidades básicas de sobrevivência, e apresentava também invenções de ferramentas eficientes e já um desenvolvimento, já um começo de técnicas, de instrumentos que eram utilizados já para o desenvolvimento da agricultura, que ocorreu no Neolítico. No final aparecem evidências de que os caçadores paleolíticos já tinham um modo de vida em sociedade. Então, no período abordado pelo texto, os humanos mostram-se incapazes de suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. Está errado, A espécie humana, a partir do Homo erectus principalmente, a descoberta do fogo principalmente, fez que a nossa espécie garantisse a sua sobrevivência, as suas adaptações. Viviam de forma muito semelhante aos demais animais. Isso não existe, A espécie humana, ela apesar da biologia ser uma ciência que apresenta algumas semelhanças da espécie humana, que nós somos animais também, de certa forma, na classificação taxonômica dos seres vivos, mas nós somos uma espécie muito mais evoluída do que as outras espécies, Nós temos uma adaptação muito mais capaz. Está totalmente errada, sem desenvolver técnicas, tá totalmente errada essa alternativa. Aprenderam a reconhecer e a cultivar vegetais comestíveis e ervas curativas, consequentemente desenvolveram a agricultura. É a alternativa correta. Desconheciam formas de exploração, também está errado, e reuniam um conjunto de saberes e de técnicas que desenvolveram a vida em sociedade. Isso daí foi depois, um pouco depois, principalmente, da pré-história, principalmente. Foi ao longo da história que isso acabou ocorrendo. Outra questão, pessoal, era a respeito do Fordismo, que é uma questão geralmente que é apresentada nas aulas de sociologia no ensino médio, até inclusive, muitas discussões sobre a Revolução Industrial. Nesse caso é uma questão de história sobre a segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial foi aquela questão das manufaturas, principalmente, a mão de obra... A mão de obra passa a ser disputada junto com as máquinas, E o que aconteceu na segunda Revolução Industrial? Nós tivemos uma questão da especialização da mão de obra, e o Fordismo ele foi um sistema que foi implantado justamente para
aquela ideia das esteiras rolantes, principalmente a linha de produção, tá? Isso daí precisa ficar claro na análise da questão. Então, entre as principais características de sistema de produção mencionado no texto, podemos apontar corretamente a informatização, a substituição dos trabalhadores por robôs. Isso só vai acontecer só na terceira ou talvez na quarta revolução industrial, que nós estamos vivendo atualmente, né, no caso, a automação principalmente. Isso daí não tem nada a ver com o contexto, esse contexto histórico do século XIX. A redução da jornada de trabalho, a ampliação dos direitos trabalhistas, incentivo ao ócio e à criatividade dos trabalhadores. Isso é apenas uma ideologia dos movimentos sindicais, uma ideologia principalmente daqueles que defendem os direitos trabalhistas. Isso não acontece no nosso capitalismo que nós conhecemos. A produção artesanal de mercadorias, fala principalmente da África. Isso daí não tem nada a ver. Infelizmente a África é um país que praticamente não tem nenhuma industrialização considerável, né? Tem apenas industrialização na África do Sul, de certa forma no Egito, na Nigéria, né? Alguns países mais desenvolvidos apenas da África. Isso hoje, tá? No século XIX não existia nenhuma possibilidade de indústria na África. A linha de montagem, que é a questão alternativa correta, né? A linha de montagem automatizada, com a utilização de esteiras rolantes, a especialização produtiva do trabalhador. E a última alternativa está errada, que a localização das fábricas privilegiava a criação de empresas nos países pobres. Isso daí ocorreu só depois da Segunda Guerra Mundial. A próxima questão é uma questão sobre demografia, que de certa forma envolve o conhecimento geográfico das populações. Também pode ser considerada também uma questão de história também, é uma questão de história. Isso vem ocorrendo muito nas últimas provas, tá? Aquele positivismo, daquela separação clara entre as questões das disciplinas está acabando. E nós temos questões que envolvem conhecimento de duas áreas, tá? Essa questão a respeito do malthusianismo, do Thomas Malthus, que foi um cara que criticava o crescimento populacional. Tá? O Thomas Malthus ele era um inglês, tá, pessoal? Um economista que ele considerava que o crescimento da população pobre iria causar um problema no demográfico de falta de alimentos. Então Thomas Malthus criou uma teoria para criticar o crescimento populacional, defesa dos métodos contraceptivos, principalmente, são os malthusianos. E as previsões de Thomas Malthus não se concretizam, pois, né, a população mundial diminuiu lenta e continuamente até os dias de hoje. Não, a população mundial, a absoluta, ela sempre cresceu. Tá? O que diminuiu, de certa forma, apenas foi a taxa de natalidade. Os trabalhadores urbanos na Revolução Industrial dividiam seu tempo entre os trabalhos das fábricas e atividades ligadas à horticultura. Isso não tem nada a ver, horticultura, fazer horta, não tem nada a ver essa questão. As novas tecnologias surgiram e foram incorporadas ao processo produtivo no campo, fazendo aumentar a produção de alimentos. É a alternativa correta, porque realmente, posteriormente, principalmente com a Revolução Verde, esse desenvolvimento tecnológico ele atingiu o campo também, não ficou apenas concentrado na cidade, não ficou apenas concentrado nas atividades industriais das cidades, né? Então, nós temos o desenvolvimento das agroindústrias, principalmente, principalmente do trato da terra, principalmente do manejo do solo, né? Nós tínhamos a incorporação desse desenvolvimento tecnológico. As pessoas se dirigiam a grande quantidade, com o avanço da Revolução Industrial, para as áreas rurais. Isso não aconteceu, tá? Êxodo urbano não ocorreu, de forma alguma. Os proprietários de fábricas durante a Revolução Industrial, preocupados com a qualidade de vida de seus trabalhadores, de suas famílias, criaram um projeto de distribuição de cestas básicas, desde os caras que são os caras que ficam criticando a política assistencial do governo, tá? Isso daí é uma ideologia da extrema direita e da direita, tá? Outra questão a alternativa errada. Durante a Primeira Guerra Mundial, né, essa questão a respeito da Primeira Guerra Mundial, essa questão ela é sobre a crise de 1929. A crise de 1929 ela sempre cai nos vestibulares, tá? Principalmente o programa New Deal, ele sempre cai com força, principalmente porque a crise de 1929 ela afetou todo mundo, principalmente.
afetou o Brasil principalmente, porque nós éramos exportadores exclusivos de um produto secundário da mesa dos americanos, que era o café, né? Então o que acontece? Os americanos não iam mais tomar café, porque eles não precisavam tomar café, podia tomar um chazinho dos ingleses, e principalmente eles entraram em crise, uma crise séria da própria classe média americana. Então por causa disso que o nosso Brasil foi afetado, inclusive, em relação a essa crise econômica, da queda das ações da Bolsa de Nova York, né? O que ocorreu? Essa crise econômica ficou restrita aos Estados Unidos, pois no início do século XX as economias nacionais eram fechadas. Não, ela atingiu todo mundo, tá? Causou impactos duradouros na economia mundial, abalou os mercados financeiros ao redor do mundo, provocou uma falência e muito desemprego, é a alternativa correta. Provocou aumento da atividade industrial de forma alguma, tá? Quando você tem uma crise econômica, geralmente, quase todos os casos, ocorre queda da atividade industrial. Demonstrou a força da economia brasileira. A economia brasileira não tinha nenhuma expressão naquela época, era praticamente exportador de café, praticamente é o produto secundário da mesa dos americanos. Infelizmente, tá? O nosso Brasil era visto dessa forma. Ainda é visto até os dias de hoje, tá? Exportador apenas de produtos agrícolas, de certa forma, exportador de minério de ferro, exportador de soja, tá? Até hoje o Brasil é dessa forma. Confirmou a independência dos mercados financeiros, de forma oposta até, inclusive, à queda da Bolsa de Nova York. Como a Bolsa de Nova York concentrava todos os capitais, os recursos financeiros, existia uma dependência, né, do mercado financeiro em relação à Bolsa de Nova York. Tá, perfeito. Teve uma questão, pessoal, que relacionou a Idade Média com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E o que acontece, pessoal, na Idade Média não existia a adolescência, né, pessoal? E o que acontece? Existia o trabalho infantil na própria Europa, inclusive. E o que acontecia? Não existia adolescência, não tinha essa transição da infância para a vida adulta. Então as pessoas trabalhavam. Uma coisa muito importante no conhecimento a respeito da Idade Média, da época do feudalismo, é de que filho de peixe, peixinho é. Não tinha nenhuma possibilidade de ascensão social, nem de rebaixamento social. As famílias casavam entre elas próprias. O pai da mulher arrumava o marido para ela, determinava com quem ela ia se casar, totalmente castas sociais estabelecidas. Não tinha nenhuma possibilidade nem de fugir, inclusive. Se a mulher fugisse naquela época, ela era morta, inclusive na época da Idade Média. Então o que acontecia? Não tinha nenhuma possibilidade de mudança social. Então eram as castas sociais que existiam na Idade Média. E não existia adolescência naquela época. A adolescência é um fenômeno contemporâneo, vamos dizer assim, de certa forma, tá? Da possibilidade de ter essa transição da infância para a vida adulta. E nós tivemos um texto a respeito da tendência da Base Nacional Comum Curricular. Nós precisamos entender de que a Base Nacional Comum Curricular, ela determina quais são as disciplinas obrigatórias para o ensino fundamental e para o ensino médio. E o que ocorre no caso do novo ensino médio, teve uma proposta dos alunos poderem optar por áreas do conhecimento. Eles têm as disciplinas obrigatórias e também tem a possibilidade de optar por uma determinada área do conhecimento que posteriormente, depois ele vai fazer o ensino superior e vai se direcionar para uma área. E o que acontece? A análise dos textos nos permite concluir corretamente que na Idade Média, crianças e adolescentes, ao chegar à idade adulta, desempenhariam as atividades reservadas ao seu grupo social. No Brasil do século XXI, os estudantes têm liberdade de fazer as suas escolhas e os seus objetivos. A alternativa A já é a correta, né? Porque realmente, tá? Atividades reservadas ao seu grupo social, tá? Não tinha nenhuma possibilidade de mudança social naquela época, na Idade Média. E com essa Base Nacional Comum Curricular, os estudantes eles têm uma certa liberdade de fazer escolhas a respeito das áreas. A respeito ou das ciências humanas ou das ciências da natureza. A lei garante que no Brasil do século XXI, ao alcançar a vida
adulta, crianças e adolescentes serem sustentados pelos programas sociais do Estado. Isso é uma ideia do governo, dos caras da direita, né? Que falam que o cara fica doando cesta básica, que não sei o que, tá? É a ideologia da direita, né? Tá totalmente errada essa alternativa. Na Idade Média, crianças e adolescentes podiam escolher entre ser militares, camponeses ou artesãos. Está errado já só nessa parte, porque eles não podiam escolher, eles não tinham nenhuma possibilidade de escolha. Tá? É uma questão já de interpretação do texto da frase, tá? De forma clara. Era que o cara, se ele fosse filho de nobre, ele ia se tornar nobre. Se fosse filho de camponês, ele ia se tornar camponês. Se ele fosse filho de artesão, ia se tornar artesão. Ele não tinha escolha. No Brasil, século XXI, os estudantes têm opções de carreiras limitadas pelo BNCC. De certa forma, pode ser interpretado como limitadas, porque tem as disciplinas obrigatórias, é claro. Tem que ter aula de português, tem que ter aula de matemática, tem que ter aula de idiomas. Obrigatório. Isso daí não é questão de escolha, de limitações, né? As crianças e adolescentes no Brasil do século XXI, assim como na Idade Média, não são reconhecidos e por isso devem se comportar de acordo com os desejos e objetivos dos adultos. Isso aqui, pessoal, teve alguns alunos que caíram nessa pegadinha porque é o senso crítico muito acirrado, vamos dizer assim. É um senso crítico que muitos adolescentes podem ter. Falar, não, meu pai não deixa minha mãe não deixa eu fazer o que eu quero, que não sei o quê, que... Então talvez ele caiu nessa questão do senso crítico tão, vamos dizer assim, tão concentrado, vamos dizer assim, que ele acabou caindo nessa pegadinha. Isso daqui não existe, falar que tem alguma coisa a ver o nosso Brasil de hoje com a Idade Média. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, um contexto histórico com o outro. Na Idade Média os pais se preocupavam com o futuro dos seus filhos, isso daí não tem nada a ver, não existia nem futuro, era um passado totalmente retrógrado que eles tinham, um mundo totalmente teocêntrico, de predestinação principalmente, nasce no berço, morre no berço, tá? A Idade Média não tinha nenhuma possibilidade de futuro nenhum, planejamento de nenhum futuro. Uma questão de geografia, né? Uma questão a respeito das enchentes, são fenômenos naturais, das quais tomando grandes proporções em áreas urbanas devido aos processos de transformações no espaço natural de ação humana, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês esse enunciado. As enchentes, tá, é quando tem concentração de alagamentos, principalmente em precipitações concentradas no período do verão, principalmente no nosso clima tropical. Então, quase isso que é considerado fenômenos naturais, porque realmente, tá, tem uma tendência até nas áreas rurais, nas áreas naturais, de encher, ter uma vazão maior nos cursos d'água, nos rios, por causa de que chove muito no verão, tá? Isso daí por causa disso que é o fenômeno natural. Só que o que acontece? Como foi retirada a vegetação das áreas urbanas e as áreas urbanas ficaram impermeáveis, tá? Tem mais escoamento, não infiltra quase nenhuma quantidade de água. Então o que acontece? O que acontece? Justamente nas áreas urbanas nós temos uma ação humana muito mais intensa, uma transformação do meio ambiente muito mais intensa. Então, algumas práticas ambientais podem ajudar a diminuir as enchentes em áreas urbanas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma dessas práticas ambientais. Uma questão muito fácil, tá? Que era justamente uma questão de eliminação, né? Então, jogar o lixo em valas e encostas para ser levado pela água da chuva, isso aqui é um problema sério de falta de educação ambiental, principalmente. O principal problema é por que existem enchentes nas cidades, tá? Isso aqui é a causa do problema, na verdade. Impermeabilizar as vias públicas é a outra causa do problema, a impermeabilização. Permitir os processos de assoreamento. Também uma outra causa que intensifica o processo das enchentes é o assoreamento, que é a concentração principalmente de areias nos fundos de vale, principalmente, e diminui o próprio volume da água no córrego, principalmente no ribeirão, que existem nas cidades. Diminui a eficiência dos sistemas de drenagem. Isso daqui talvez, se tivessem sistemas de drenagem um pouco maiores, talvez ia resolver o problema paliativamente. Então a alternativa correta é construir
e preservar áreas verdes, principalmente nos loteamentos urbanos, tá? Nos projetos de aprovação dos loteamentos urbanos, uma vez que a vegetação ela facilita o processo de infiltração da água da chuva no solo. Tá? É uma questão tranquila da geografia. Questão de história a respeito dos bandeirantes, tá? Os bandeirantes no Brasil colonial, eles sempre caem em provas também. Então tinha um mapa a respeito das rotas das bandeiras. E o que aconteceu? Nós percebemos que até uma bandeira ela saiu do Brasil, passou pelo Paraguai, pela Bolívia, chegou até o Rio Madeira, inclusive. Então os bandeirantes eles eram sertanistas, principalmente, que eles não respeitavam a linha do Tratado de Tordesilhas, né, que foi aquele acordo que foi feito antes da descoberta do Brasil. Foi assinado pelo Papa da época, que era uma espécie de ONU naquela época, entre Portugal e Espanha. Um acordo de que a porção a leste, né, da linha do meridiano do Tratado de Tordesilhas ia pertencer a Portugal e a porção oeste pertencia à Espanha. Então o que acontece? A partir da leitura do mapa, né, pode-se afirmar corretamente que os bandeirantes em suas expedições respeitavam os limites territoriais definidos pelo Tratado de Tordesilhas. É o oposto daquilo que nós falamos, tá? Errado essa alternativa. As bandeiras se originaram nos territórios espanhóis do atual Uruguai, não tem nada a ver, tá? Na verdade, todas as bandeiras se originaram de forma mais concentrada a partir da cidade de São Paulo, da vila de São Paulo de Piratininga. A ação das bandeiras contribuiu para a ampliação dos limites territoriais do Brasil para além daqueles definidos em 1494 pelo Tratado de Tordesilhas e a alternativa correta. Tanto é que posteriormente teve o Tratado de Madrid, 1750, que garantiu a maior porção territorial do nosso Brasil, que é a porção do Brasil Central, da Amazônia principalmente, que foi o tratado que foi assinado pelo Marquês de Pombal, né, que aí teve aquele princípio de que o território pertence a quem o ocupou, né, como os bandeirantes ocuparam o Brasil Central na busca da mineração, principalmente das atividades da mineração, nós conquistamos a maior parte do território brasileiro graças à via diplomática e não sem precisar fazer guerra. É uma coisa muito interessante que nós temos na história do Brasil, né? Pacíficos, diplomacia, que é uma coisa que está precisando muito no nosso mundo atual. O cotidiano da escravidão foi marcado por diversas formas de violência, penetradas por senhores e feitores, cujo intuito era submeter as pessoas escravizadas e evitar a rebelião contra esse regime de trabalho. Muitas estratégias de resistência, porém, foram articuladas por escravizados. Então o que acontece? É uma questão a respeito da escravidão no Brasil. E o que acontece? Nós vamos analisar cada uma das alternativas. Entre elas é correto mencionar a greve geral de 1917. Isso daqui está errado porque foi depois da Lei Áurea de 1888. A greve de fome realizada por Nelson Mandela na prisão, isso aqui foi, pessoal, na década de 1980, a figura do Nelson Mandela, sem dúvida, na África do Sul, e estava escrito 1948, estava totalmente fora de contexto. A onda de rebeliões de escravizados que se iniciou nas fazendas de café na Amazônia e no Rio Grande do Sul, praticamente quase não existia atividade cafeeira, nem na Amazônia, nem no Rio Grande do Sul. Teve alguns plantios no Pará, de forma bem modesta mesmo. O Rio Grande do Sul não tinha atividade cafeeira, porque estamos falando da região sul, principalmente sofre com muitas geadas. A Revolução do Haiti, que derrubou o governo colonial português. Não, o Haiti foi um país colonizado pelos franceses. Então a alternativa correta, a formação de quilombos, era só ler os quilombos, né, sem dúvida é um conhecimento muito importante, que as comunidades estabelecidas por escravos fugidos em diferentes partes do Brasil. Inclusive depois teve uma importância da titulação dessas terras, né, que eles têm uma cultura, justamente a cultura afrodescendente, que ela se concretiza nessas áreas que foram ocupadas pelos escravos que conseguiram fugir da
das fazendas, da monocultura da cana-de-açúcar, principalmente da monocultura do café. Nós temos uma questão muito importante, outro tema que cai muito nas provas de história, é a vinda da família real para o Brasil em 1808. Ainda bem que eu vou fazer uma pequena piadinha aqui, ainda bem que o Dom João VI era um cagão, que não quis guerrear contra Napoleão. Então nós tínhamos toda uma mudança na história do Brasil, porque ele não quis enfrentar, ele não tinha a mínima chance contra Napoleão, então ele resolveu fugir para o Brasil, junto com a família real, e do qual veio então o nosso Dom Pedro I, inclusive. E o que aconteceu foi que justamente para implantar o governo português, o Dom João VI, ele construiu um grande palácio, o Palácio de São Cristóvão da Boa Vista, né, no Rio de Janeiro. Ele precisou, de certa forma, urbanizar a cidade do Rio de Janeiro, e justamente teve essa necessidade, inclusive, de trazer alguns arquitetos, inclusive alguns engenheiros profissionais, para garantir todos esses recursos para modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Então nós percebemos que, a respeito dos eventos descritos no texto, precipitavam a abolição da escravidão, da qualificação dos profissionais dos libertos. Isso não ocorreu nem durante o governo do Dom Pedro II, posteriormente, muito menos do Dom Pedro I, muito menos do Dom João VI. Não tinha nenhuma possibilidade de abolição da escravidão. Desorganização do núcleo urbano do Rio de Janeiro, pelo contrário, né? Nós tivemos uma organização, de certa forma, um certo planejamento para a modernização da cidade, do núcleo urbano do Rio de Janeiro. Provocava a diminuição da população da colônia? Não, porque realmente a vinda da família real trouxe um certo contingente de funcionários da administração portuguesa, vieram morar no Rio de Janeiro, e também outros. Teve uma ampliação dos cargos públicos com a elevação ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Incentivaram a industrialização acelerada do Sudeste, especialmente de São Paulo. Isso está totalmente fora de contexto, não existe. Promoveram uma modernização urbana, alternativa correta, por profissionais qualificados da Europa. Não alternaram as estruturas escravistas, tá? Isso totalmente correto, né? Porque realmente, né, eram alguns engenheiros apenas que vieram, profissionais de carreira, principalmente de Portugal, que vieram para o Brasil e depois educaram, de certa forma, o Dom Pedro I para ele ter aqueles ideais que nós tivemos de que posteriormente nós tivemos toda a mudança, né, da história do Brasil a respeito do processo de independência, né? Nós temos uma questão de geografia a respeito das migrações, a respeito de migração forçada e a respeito principalmente de tráfico de pessoas, tá? É uma questão um pouco séria, né, inclusive, tá? Nós vamos analisar a nossa interpretação. No texto, pessoal, falava sobre a respeito da Operação Andrápodon, que foi em março desse ano, que foi na confecção do bairro do Bom Retiro, a respeito dos imigrantes bolivianos, tá? Então a Bolívia, pessoal, é um país que tem muitas dificuldades, é um país pobre da América do Sul, que não tem saída para o mar, foi muito explorado a respeito dos seus recursos minerais. De certa forma, o governo do Evo Morales e do atual presidente, que é apoiado pelo Evo Morales, eles tiveram uma proposta um pouco mais social, a possibilidade dos indígenas assumirem o poder na Bolívia, mas mesmo assim a Bolívia é um país que não tem industrialização, é um país que, de certa forma, a cidade de Santa Cruz de la Sierra se desenvolve, né, de certa forma, mas mesmo assim Então o que acontece é que, como eles não têm alternativa, os bolivianos acabam vindo pela via rodoviária mesmo, passando por Corumbá, passando pelo interior de São Paulo e chegando à cidade de São Paulo. Então eles têm uma certa facilidade
de vir até a capital paulista. E o que acontece? Como eles são imigrantes que são ilegais, né, de certa forma, que eles não têm vínculo, inclusive existe uma discussão sobre a adesão da Bolívia ao Mercosul, como eles não têm os papéis, como eles não são reconhecidos, não têm um registro de estrangeiros, eles acabam sendo explorados nessas máquinas de confecção na cidade de São Paulo. E o que acontece? De acordo com a reportagem, é correto afirmar que as pessoas resgatadas no trabalho análogo ao escravo serão deportadas para o seu país de origem. Nesse caso não, porque deportação é apenas quando o imigrante ele comete alguma ilegalidade, quando ele comete algum crime, aí ele é deportado. O trabalho escravo foi legalmente extinto no Brasil do século XX, mas ainda resiste em alguns bairros periféricos da capital paulista. Não, na verdade está errado. Talvez pode ser uma pegadinha. Alguns estudantes marcaram essa alternativa, só que precisa prestar atenção na leitura. Ainda resiste em alguns bairros periféricos da capital paulista. É só na capital paulista, é só em São Paulo que tem esses trabalhos escravos? Não, nós temos o estado que tem o maior registro de trabalho escravo, de acordo com a Organização do Trabalho, é o estado do Pará, principalmente atividades na Amazônia, principalmente atividades rurais da Amazônia. Na Amazônia, no Pará, principalmente no Maranhão, nós temos condições de trabalho forçado, trabalho escravo, não apenas na cidade de São Paulo, é claro. Então, caso essa questão está errada, essa alternativa está errada, a entrada de imigrantes é proibida no bairro do Bom Retiro. Caracteriza pela situação do trabalho análogo. Ela não existe proibição necessariamente no bairro do Bom Retiro, tá? Isso daqui é uma questão de leitura e de lógica, porque na verdade é claro que a entrada dos imigrantes, a atividade de imigração, ela não é proibida pela lei, tá? O imigrante, tá? Ele pode vir para o Brasil. Os venezuelanos podem vir para o Brasil. Tá? As outras populações dos países vizinhos podem vir para o Brasil. Não existe proibição de entrada no Brasil. O Brasil é um país democrático, um estado de direito democrático. É bem diferente da Coreia do Norte, é claro, né? Os trabalhadores resgatados apresentavam carteira assinada. Isso não existe. Não existe nem carteira assinada nem para o cara que é civil brasileiro, né? No contexto atual do desemprego, né? De trabalhos informais que nós temos no contexto atual do Brasil. Isso que nem o próprio brasileiro tem carteira assinada no governo do Bolsonaro, tá? Vocês me desculpem a sinceridade. Então a alternativa correta é um dos elementos que caracterizam o trabalho análogo ao escravo são as condições degradantes de trabalho constatadas na operação Adrapodon. Alternativa correta, né? Porque já o texto também falava sobre isso. Então precisa principalmente ler o texto e não apenas depender do raciocínio também do contexto histórico, tá? É muito importante que a maior parte das chamadas pegadinhas, né, muitas vezes a prova de múltipla escolha, né, pessoal, geralmente eles elaboram alternativas que são muito certas, vamos dizer assim, numa leitura rápida. Tem que tomar cuidado com a leitura rápida, principalmente essa que é a dica que nós apresentamos para os alunos, para os estudantes que fazem as provas. Então, lê o texto um pouco mais calmo por causa do tempo, tá? Eu fiz uma certa leitura rápida, né? Mas eu agradeço pela atenção de vocês. Se puderem, curtam o nosso canal de difusão do conhecimento. Aqueles que ingressaram, sejam bem-vindos ao Centro Paula Souza, uma escola tecnológica que se desenvolve no nosso estado de São Paulo, né? Então, eu agradeço pela atenção.